Bom dia. Bom dia. Fala galera, tudo bem? Nesse vídeo eu respondo a pergunta: podemos desenvolver a intuição? Vamos lá? Então, será que a gente tem a capacidade de desenvolver, de treinar a nossa intuição? Isso é um questionamento que eu venho fazendo já há um tempo e é interessante porque, de certa forma, eu acredito que todo mundo tem intuição. Não existe ninguém no mundo que não tem intuição. É uma coisa natural que todo mundo nasce com isso, todo mundo tem, todo mundo exerce de alguma forma a intuição. Mas a questão do desenvolvimento da intuição, eu acho que vai além da questão de você ter ou não ter. Por exemplo, eu também acho que não é todo mundo que se beneficia da intuição da mesma forma, apesar de dela estar lá, né, para todo mundo. Mas a forma como você lida com a intuição, a forma como você age em relação à intuição, isso muda muito de pessoa para pessoa, e eu acho que é esse ponto que é possível desenvolver a intuição. Por exemplo, a questão de ouvir o que a intuição está dizendo, né? Muitas vezes os sinais da intuição estão sempre ali querendo falar coisas pra gente, né? Querendo mostrar coisas. Só que muitas pessoas estão tão preocupadas com o dia a dia, com o cotidiano, com os problemas, com as contas para pagar e coisas desse tipo, que a pessoa não tem condições de se atentar ao que a intuição está querendo dizer, porque a pessoa não tem esse momento de tranquilidade, esse momento de reflexão, ou mesmo essa abertura de estar atento às sutilezas, às energias, aos detalhes da vida, que a pessoa está muito presa nessa correria, na preocupação, nos problemas. Então, eu acho que uma das grandes formas de desenvolver a intuição é justamente isso. A gente parar um pouquinho mais dessa correria, parar um pouco mais de viver no modo automático, né, no piloto automático, que a gente faz as coisas todas sem pensar, e parar para refletir, ter esses momentos de reflexão, ter esses momentos de desacelerar, para a gente poder ouvir, né, o que é que nossa intuição está falando, e a gente também poder agir em relação a isso, porque muitas vezes o que falta é justamente a gente agir em relação ao que a nossa intuição está dizendo para a gente, porque às vezes a gente ouve a mensagem, digamos assim, quando a gente, por exemplo, a gente está para fazer alguma coisa e a gente ouve essa mensagem da nossa intuição de que a gente não deveria fazer aquilo. Só que como a gente está tão no modo automático, a gente está tão preocupado com as coisas, a gente não para agir em relação àquilo que a intuição falou. A gente simplesmente age como se fosse uma voz qualquer na nossa cabeça dizendo uma coisa, e a gente é teimoso, né? A gente não ouve aquilo que a nossa intuição está falando e aí faz aquilo que a gente ia fazer, mesmo a intuição tendo falado para a gente não fazer, e aí a gente acaba se decepcionando, né? Se frustrando por não ter ouvido, não ter agido em relação ao que a intuição nos falou. Acho que
quase todo mundo tem alguma história de que uma intuição que teve e que não agiu e depois se deu mal, né? Se aquilo que a intuição disse estava certo, mas por a gente não agir em relação à nossa intuição, a gente não teve o benefício que a intuição teria. Então eu acho que o desenvolvimento da intuição é justamente isso. Primeiro a gente ter esse foco, né, esse objetivo de estar desenvolvendo nossa intuição, ter esses momentos de reflexão, né, de meditação ou desaceleração para poder pensar, para poder ver os detalhes, né, as sutilezas da vida e agir em relação a isso, né? Sempre que essa intuição chegar, a gente saber também diferenciar o que é a intuição do que é apenas um diálogo interno qualquer. Porque muitas vezes, quando a gente está preocupado mesmo, a gente fica com uma voz na nossa cabeça dizendo coisas, mas essa voz não tem nada a ver com a intuição, é só a nossa preocupação mesmo, botando coisas na nossa cabeça. Então a gente tem que diferenciar esse diálogo interno que é normal, constante, da preocupação e coisas do tipo, e o que é nossa intuição. Nossa intuição geralmente vem assim de uma vez, né? Uma coisa que a gente recebe muito rápido, e aí, se a gente consegue diferenciar que aquilo é nossa intuição, se a gente age em relação àquilo, a gente pode ter todos os benefícios da intuição. Valeu? Se você gostou desse vídeo, clica aqui no botão gostei, comenta embaixo também o que você acha. Já aconteceu com você alguma coisa de você se decepcionar por não ter agido em relação à sua intuição? Acompanhe minha rotina, estou fazendo vídeo todos os dias, é só se inscrever no meu canal e ativar também a notificação para receber aviso sempre que eu postar vídeo. Valeu, até amanhã no próximo vídeo, tchau, tchau!